Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje o tema da nossa aula é como surgiu o Estado. Nós vamos estudar a origem do Estado com base no pensamento dos grandes contratualistas da história da filosofia e da filosofia política. Nós temos aqui Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Nós vamos analisar o conceito de Estado. O que é o Estado? O que você entende quando nós falamos de Estado? O que você entende por Estado? Porque muitas vezes confundimos Estado com governo. O Estado, segundo o dicionário de filosofia, o dicionário básico de filosofia do Danilo Marcondes e do Hilton Japiaçu, eles vão definir Estado como um conjunto organizado de diferentes instituições políticas, jurídicas, econômicas, administrativas e policiais que estão debaixo da tutela de um governo autônomo dentro de um território que é próprio e independente, que são as características que você aprende em sociologia, né? Quais são as características de um Estado. Algo interessante também que nós precisamos ter com muita clareza é que o conceito de Estado, tal qual nós temos hoje, está presente na obra de Maquiavel, O Príncipe, em 1503. Essa obra foi publicada em 1503 e Maquiavel, o pai da filosofia política, da ciência política, ele que definiu com maestria o conceito de Estado. Bom, já que nós estamos estudando sobre os contratualistas, o contratualismo, o que é o contratualismo? Bom, uma definição de contratualismo é essa. É um modelo teórico cujo objetivo é o de explicar a organização dos indivíduos através de um contrato em sociedade, governadas por um Estado, o qual cria as leis. Então, a nossa sociedade é uma sociedade contratualista. Em todo o tempo estamos fazendo contratos, estamos assinando contrato, estamos compactuando, fazendo acordos. Inclusive você vai encontrar na própria Bíblia, no livro de Amós, do profeta Amós, no capítulo 3, uma expressão que diz: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Então, na Bíblia também, na Bíblia Sagrada, lá lhe mostra, né, essa ideia do contrato social. É impossível que pessoas andem juntas sem haver acordo entre eles, é impossível que não haja entre eles um contrato, um acordo social. John Locke, ele escreveu uma obra em 1689 chamada Os Dois Tratados sobre o Governo. John Locke, esse grande filósofo inglês, ele é o pai do liberalismo, teoria liberal, e ele também é um filósofo empirista, e ele é um dos principais teóricos do contrato social, do contratualismo. Uma coisa interessante é que o pensamento de John Locke, mesmo que ele seja um contratualista, é muito diferente do pensamento de Thomas Hobbes, que é um outro contratualista. Quais são essas diferenças? Primeiro, que o Thomas Hobbes defende o poder absoluto, defende a monarquia, defende o rei, defende o imperador. E John Locke era contra, né, o poder absolutista. Inclusive, ele foi um dos fomentadores da Revolução Gloriosa que depôs, né, o rei inglês. E graças ao pensamento dos iluministas de John Locke, você tem, por exemplo, a Revolução Francesa. E você tem, em 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que foi o pensamento de John Locke que influenciou a independência dos Estados Unidos da América. E Thomas Jefferson, que era um filósofo, um político americano, ele foi muito influenciado pelo pensamento de John Locke. Inclusive, Thomas Jefferson se torna posteriormente um dos presidentes norte-americanos. Outra diferença muito importante entre o pensamento de Thomas Hobbes e de John Locke é o conceito de estado de natureza. Enquanto que para Hobbes o homem é um estado de natureza, vive em guerra de todos contra todos e o homem é lobo do homem, vai dizer Hobbes, John Locke vai dizer que não, né? Ele acreditava que não existia essa guerra de todos contra todos, o homem estava em harmonia, o homem estava em paz, os homens viviam pacificamente uns com os outros porque reconheciam-se a si mesmo. Um reconhecia o outro como um livre e igual e vivia em paz. Então existia essa mutualidade, esse respeito entre eles. Então não existia essa questão da força, da maestria de um para se garantir em detrimento dos outros. Então o Locke vai postular um outro conceito diferente daquilo que Thomas Hobbes defendia. John Locke vai dizer que existem direitos naturais. Isso mesmo, você tem direitos naturais, você tem direito à defesa da sua vida, você tem direito à liberdade, não ser escravizado. E você tem direito à propriedade e a riquezas, você pode trabalhar e construir patrimônios. Esses direitos naturais são direitos dados pela própria natureza, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Você tem direito de adquirir bens, você tem direito de se enriquecer, de ter uma vida boa, de dar uma vida, né, de prosperidade e alegria para a sua família. E o que é o Estado?
por John Locke. Olha só, o indivíduo em estado de natureza, por seus desejos e por sua liberdade, acabaria entrando em litígio, em guerra, em disputa, para defender os seus interesses. Então o Estado surge como um mediador. Essa é a função do Estado. O Estado está como um juiz, como um mediador entre os vários interesses, entre pessoas livres, entre pessoas iguais, e o Estado seria apenas um mediador, um árbitro, um juiz que vai garantir. A função do Estado é essa, garantir que os seus direitos, o seu direito à vida, à liberdade e à propriedade seja mantido e não seja violado. E aquelas pessoas que quebram, né, esse paradigma, esse direito, esse acordo, né, são punidos pelo Estado. Então o Estado existe para que os seus direitos, né, para que a sua vida, a sua família, a sua propriedade, seus bens sejam garantidos. Thomas Hobbes vai dizer, olha outra diferença aí. O Thomas Hobbes vai dizer que o contrato social é uma espécie de submissão. Então você se submete a um rei, você se submete a uma assembleia e você abre mão da sua liberdade, da sua vontade, né? Porque um soberano, um leviatã, ele domina sobre você. E o John Locke vai dizer que não, o contrato social não é assim. Eu assumo, né, que o Estado é criado para garantir e consolidar os meus direitos. Então, o Estado existe para garantir os meus direitos. O Estado, o governo, ele é um juiz para garantir os meus direitos. Então, por isso que o liberalismo vai dizer que é pouca intervenção do Estado na economia e na vida das pessoas. Então, hoje, eu olhando para o Estado, olhando para os governos, para os ministros, eles estão a serviço do povo. Então, não é o povo que está a serviço, está submisso, né, ao governo e ao Estado. É o Estado que está a serviço do povo. E nós vamos ver mais à frente essa questão, como é que nós enfrentamos essa situação quando o governo, quando o Estado não está a serviço do povo. Então, o John Locke vai dizer que o contrato social, o indivíduo abandona o estado de natureza, celebra o contrato social. Com isso, o Estado deve desempenhar o papel de árbitro de conflitos, evitando injustiça. E quando o Estado não garante seus direitos, seu direito à vida, à liberdade e à propriedade, o que o Locke vai dizer? Pode-se fazer revolução. Foi o que aconteceu na Inglaterra, quando os reis absolutistas não respeitavam o direito do povo. E é por isso que, enquanto que Hobbes defendia a monarquia e os reis absolutistas, o John Locke defende o liberalismo. O direito individual, o direito da pessoa, o direito do cidadão. E aí nós temos o direito civil, né, que é um dos primeiros direitos que nós conquistamos com o pensamento iluminista. Então, presta atenção, isso é muito importante, quando o governo, o Estado, não garante o direito à vida, à liberdade e à propriedade, a população pode se revoltar. E depois se governo e criar um novo governo. E Locke vai dizer o seguinte, onde não há lei, não há liberdade. Um estado de anomia, de caos, de anarquia, não há liberdade. A liberdade existe somente quando há lei. A lei existe. Pega a visão aí. A lei existe para garantir os seus direitos. A lei existe para garantir a sua liberdade. Portanto, se muitos dizem que a liberdade é a ausência de lei, isso é uma aporia, isso é um caminho sem saída, isso é uma falácia. Isso existe liberdade para pessoas racionais, inteligentes e livres quando existe a lei. A lei garante os seus direitos. É a lei, segundo John Locke, que vai garantir a sua liberdade, a sua vida, a sua propriedade. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu digo que o conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço, até a próxima aula.